Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e é com muito amor no coração, transbordando o sentimento de plenitude, que eu estou aqui com vocês nesse programa chamado Momento Quântico. Então, desde já, eu agradeço em nome da minha divina presença, eu sou, a oportunidade que vocês, meus queridos irmãos, nos dão de entrar nas suas casas, de entrar nos seus locais de trabalho, como nós vamos tratar aqui de infinitas possibilidades. Então, agradeço você, meu querido irmão, que nos acessa pelo telefone, pelo tablet, que agora está no trânsito, está no seu carro. Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar reunidos aqui com vocês nesse nosso momento quântico e servir à luz, servir aos planos superiores. Vamos começar então o nosso programa elevando os pensamentos às esferas superiores, pedindo para que os mestres de luz se posicionem ao nosso lado e que, caso tenha alguma consciência que não esteja preparada para escutar o que nós vamos estudar hoje, que ele seja então direcionado para um local adequado, apropriado ao seu grau evolutivo. Então, meus queridos irmãos, hoje é o primeiro episódio desse programa Momento Quântico. O intuito desse programa é trazer para vocês reflexões sobre situações cotidianas, sobre situações do dia a dia, dentro de uma ótica da física quântica. Então, queridos irmãos, antes de começarmos, é muito importante que o conceito de física quântica fique claro. A física quântica, hoje, ela é a ciência que estuda a espiritualidade. Não só estuda, como ela explica. Toda a ciência explica as suas teses, os seus modelos, a partir de experiências. As experiências, elas são feitas, são refeitas em ambientes controlados e então chega-se a uma conclusão. A física quântica não é diferente. O ramo experimental da física quântica é conhecido como mecânica quântica. E hoje, como é o nosso primeiro programa juntos, eu espero do fundo do meu coração que seja o primeiro de muitos, nós vamos dar início nos conceitos que fundamentam, que alicerçam a mecânica quântica, a física quântica e, consequentemente, a nossa existência, a minha existência, a sua existência, a existência das pessoas que estão do seu lado, que você pode ver e que você não pode ver. Então, meus queridos irmãos, a experiência inicial que fundamenta todos os conceitos da física quântica chama-se de o experimento da dupla fenda. Esse experimento, ele é de extrema importância, porque a partir dele, a partir do seu entendimento, nós vamos fazer reflexões, vamos fazer abstrações e vamos encontrar sentido em muitas coisas que até então pareciam desconexas. Meus queridos irmãos, peço que vocês abram o seu coração, peço que vocês abram a sua mente. Vamos respirar fundo, profundamente algumas vezes, elevar nossa consciência aos planos superiores,
para que nós possamos então absorver todas as informações e a partir daí gerar um conhecimento que vai ser de extrema utilidade na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, vamos agora assistir uma breve animação que explica a dupla fenda e, consequentemente, tudo o que nós vamos refletir nesse nosso programa. No começo só havia o vazio, transbordando de possibilidades infinitas, das quais você é uma. De onde viemos? Física quântica. É a física das possibilidades. Mecânica quântica permite. Mente suprema. Cérebros podem formar. Milhões de redes neurais. Resposta emocional. Há redes neurais cerebrais. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e o que se lembra. Estamos operando toda a aventura. Aquilo que me fez observar o mundo à nossa volta. Como pode continuar vendo o mundo como real se o eu que está fazendo com que seja real é intangível? O seu repórter da verdade apresenta notícias emocionantes. Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vendas da enevoada antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo: por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa.
os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revidou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse. O Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico, em sua essência, não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar um encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e o laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo.
Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. O tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado. Se o tempo reverso, a simetria, destrói a noção do tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho?
meus queridos irmãos, calma. Eu sei que pode parecer muita informação. Eu sei que nesse primeiro momento pode parecer ideias desconexas, mas nós juntos vamos entender como a realidade última funciona e vamos trazer essas aplicações para o nosso dia a dia. Então, antes de começarmos a refletir sobre o vídeo, é muito importante falar sobre um conceito, um estado mental que se chama abstração. Para que vocês, meus queridos irmãos, consigam absorver, reter, entender as informações e gerarem conhecimento a partir disso, o cérebro de vocês tem que estar em um estado abstrato de percepção. Então, como que nós fazemos isso? Primeiro, vamos esquecer tudo aquilo que nos foi ensinado, ou melhor, vou trocar esse termo, vamos reprogramar tudo aquilo que foi programado em nossos níveis conscienciais, para que então possamos, a partir dessa nova informação, reorganizar tudo aquilo que já experienciamos e continuarmos o nosso processo de evolução. Então, meus queridos irmãos, qual que é a importância de entender o experimento da dupla fenda e como ele impacta no nosso dia a dia? Alguns de vocês podem achar que não tem importância nenhuma. Eu afirmo para vocês que hoje todos, e vou frisar mais uma vez, todos os problemas que o ser humano encontra na sua caminhada hoje podem ser resolvidos a partir do momento que se é entendido o experimento da dupla fenda. Então, meus queridos irmãos, acredito que são motivos aí suficientes para a gente tentar entender o nosso posicionamento na realidade e como nós interagimos com as realidades, no plural. Muito bem. O que o experimento da dupla fenda nos mostra, nos prova, por A mais B, todas as vezes que ele é repetido, em todos os laboratórios em que ele é feito, em qualquer parte do mundo, é que o elétron, ele se comporta como onda e se comporta como partícula ao mesmo tempo, de acordo e reage de acordo com a vontade do observador. O que isso quer dizer? Num primeiro momento, meus queridos irmãos, isso quer dizer que a mesa, ela se comporta como mesa e se comporta como onda. A caneta se comporta como caneta e se comporta como onda. E, consequentemente, você, meu querido irmão, que está acompanhando de casa, também obedece a esse padrão quântico. Você se comporta como matéria e se comporta como onda. O que isso quer dizer no final das contas? Que todos somos energia. Todos somos ondas de informação e estamos constantemente interagindo com outras ondas, fazendo a interferência construtiva, somando, adquirindo informação e, a partir do ponto de vista do observador, estamos criando a realidade ou as realidades. Por que eu uso o termo realidades no plural? Porque eu, Flávio Salazar Melquisedeque, eu tenho a minha realidade. Eu sou o observador da minha realidade. Então,
no meu universo pessoal, no meu campo eletromagnético, eu sou o responsável por co-criar a minha realidade. E como que o universo entende e reage ao que eu quero criar? Porque o universo, por si só, é pura consciência. Então, meus queridos irmãos, nesses breves minutos que passamos juntos, nós já apresentamos alguns conceitos que vão contra tudo que foi programado em vocês, nas famílias, nos colégios, nos grupos de estudos, nas doutrinas. Por isso que nós temos dificuldade em entender isso. Então, meus queridos irmãos, antes de me despedir cordialmente, faço uma pergunta para você. Qual é a sua dificuldade em entender que todos nós somos ondas de informação? Qual a dificuldade em entender que o universo é autoconsciente? E qual a dificuldade de entender que estamos todos conectados, emaranhados quanticamente? Deixo essas reflexões para vocês. Espero do fundo do meu coração que você sinta vontade de participar desse momento quântico, enviando aí as suas perguntas para o e-mail da TV Pax, enviando os seus comentários e, mais importante, sugestões de temas do cotidiano, temas da espiritualidade, enfim, qualquer tema, porque a física quântica e a mecânica quântica explicam a realidade última e fundem a espiritualidade com a ciência, mostrando que não existe divisão. Meus queridos irmãos, antes de me despedir, vamos elevar os pensamentos mais uma vez aos planos superiores, agradecendo a todos os seres de luz que nos ajudaram no programa de hoje, agradecendo o bem-amado Mestre Saint Germain pela oportunidade de estarmos desmistificando muitos dogmas que foram programados, foram implantados na consciência da humanidade, e conto com você para caminharmos juntos rumo a uma realidade mais justa para todos, caminharmos juntos para recobrarmos o nosso poder co-criador, porque na verdade é isso que Deus Pai e Mãe quer que nós galguemos a nossa posição de co-criadores. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, em nome da minha divina presença eu sou, me despeço de vocês, um forte abraço, namastê, e formulem aí as suas perguntas, revejam o vídeo da dupla fenda, enviem as suas dúvidas para que juntos nós possamos caminhar aí no universo quântico, em nosso sagrado momento quântico. Até a próxima semana. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, falando da Pax TV. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na caixa.